Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo iremos abordar dispositivos de rede. Esse vídeo serve de complemento para um primeiro vídeo que foi gravado falando sobre dispositivos de redes também, mas abordando hubs, switches e roteadores. Quem já assistiu o primeiro vídeo já viu esses dois primeiros slides, né? Mas reforçando, o dispositivo de rede nada mais são do que meios físicos necessários para estabelecer comunicação entre os componentes participantes de uma rede. E esses dispositivos podem ser classificados como passivos, que não necessitam de alimentação elétrica e não realizam nenhum trabalho mais aprimorado, como antenas, conectores, racks e cabos, e os ativos que são tratados nessa aula, que analisam e encaminham as informações através do equipamento. Que a gente já falou sobre hub, switch e roteador, e hoje a gente vai abordar bridges, repetidores, modems, etc. O primeiro dispositivo que eu vou falar aqui é a nossa NIC, a nossa Network Interface Card, ou a nossa popular placa de rede. De maneira bem simples, né, a placa de rede do nosso computador, ela funciona como intermediária, né, como uma interface entre o computador e a rede. Então, basicamente, ela vai pegar o que? Os dados que estão na sua memória, elas vão pegar tudo aquilo que os protocolos, que as camadas superiores geraram, então guardados ali na memória, então as informações, informações sobre transporte, informações sobre o datagrama, sobre o MAC, e vão converter isso para um sinal que vai ser enviado através do enlace. Pode ser um sinal elétrico, pode ser uma fibra ótica, pode ser um sinal de um roteador Wi-Fi. Então a camada de enlace é quem vai fazer o quê? Essa transformação. Além disso, ela controla o fluxo dos dados que vão ser enviados ali pelaquele enlace. O nosso modem. Só, a maioria das informações que são geradas, elas não conseguem ser transmitidas por um canal de comunicação da maneira que elas são geradas. E o maior exemplo disso é o rádio, né? Só o locutor falar ou colocar uma música para tocar, isso não faz com que essa narração, essa locução chegue na sua casa. Então, a modulação é o processo pelo qual uma informação, pode ser uma voz ou os dados, no caso das nossas redes de computadores, que tem um formato inteligível, é adicionada a uma onda de rádio que é produzida por um transmissor que vai permitir com que esse sinal ou essa informação viaje por longas distâncias e chegue até o receptor. E o modem vem da palavra modulador e demodulador, que são que os elementos que fazem a modulação e que demodulam o sinal para que você consiga obter a informação no lado que está recebendo essa informação. Pessoal, a ideia não é se aprofundar muito, mas só para entender o processo de modulação. O processo de modulação, eu vou ter uma onda que a gente chama de onda portadora, é uma onda com um ciclo periódico, e essa onda vai ter alguma propriedade modificada em função do sinal que a gente chama de modulador, que é um sinal que contém as informações que querem ser transmitidas. Então aqui, por exemplo, eu tenho a nossa modulação por amplitude, conhecida popularmente como AM, que é as nossas rádios. Eu tenho aqui a sinal vermelho que representa, por exemplo, a voz do locutor, e o verde é a minha portadora, que é o sinal que vai carregar a voz do locutor através de um canal de comunicação. E como é uma modulação AM, eu estou vendo que a amplitude da onda portadora vai variando de acordo com o sinal. O mesmo ocorre na nossa modulação FM, onde eu tenho a voz do radialista aqui, que está transmitindo em FM, e em verde a minha onda portadora. Quando eu faço a modulação, a frequência da onda portadora vai variando, por isso que é FM, modulação em frequência. E eu tenho modulações digitais, por exemplo, aqui escondidinho, eu tenho uma que a largura do meu pulso vai variando de acordo com a onda portadora e assim vai. E aqui eu tenho uma animação mostrando uma onda portadora que está influenciando diretamente aqui uma modulação AM e uma modulação FM. Por isso que na casa de vocês, pessoal, o primeiro elemento de rede que tem na entrada da casa de vocês é um modem, que a operadora de internet dá para vocês. Se você está usando uma TV a cabo, esse modem está ali na entrada. Às vezes esse modem ele é junto com o seu roteador, mas tem um modem ali na entrada da sua casa. Se você está usando um serviço de ADSL, também vai ter um modem que vai modular o sinal para transmitir através da linha de telefone. E assim vai. Os nossos repetidores de sinal.
O repetidor é um dispositivo de camada física. E a função dele é regenerar e retransmitir o sinal que ele recebe ali, o sinal elétrico, conectando dois segmentos de rede. Então, qual que é a ideia básica do meu repetidor? O uso dele permite que minha rede tenha um alcance maior do que seria o possível sem o uso desse dispositivo de rede, desse elemento de rede. E aqui, pessoal, tem uma figura onde eu tenho um segmento de rede. Aqui eu vou ter um repetidor e aqui eu tenho uma conexão com outro repetidor e um outro segmento de rede. Qual que é a ideia do repetidor, pessoal? Então, imagina que eu tenho uma rede. As redes ela têm limitações físicas em relação ao tamanho. E o repetidor faz o quê? Com que eu consiga aumentar a extensão dessa rede. Hoje é muito comum na casa de vocês as pessoas comprarem um repetidor Wi-Fi. Por que a pessoa compra um repetidor Wi-Fi? Ela tem um ponto de acesso Wi-Fi. Esse sinal vai sofrendo atenuações de acordo com barreiras físicas, parede, distância e por aí vai. Quando a pessoa põe um roteador num determinado ponto, Wi-Fi, e ela tenta acessar um outro ponto da casa e esse sinal não chega lá, no meio do caminho ela vai pegar e colocar um repetidor de sinal. E o que que ele faz basicamente? Ele vai receber esse sinal, ele vai amplificar esse sinal para que esse sinal chegue mais longe, ele vai retransmitir esse sinal. Então, eu consigo aumentar as minhas redes, né, a extensão das minhas redes, eu consigo interconectar dois segmentos de redes locais de uma mesma tecnologia e eu posso compensar alguns problemas como atenuação de sinal usando esses repetidores, que é o caso mais clássico onde você usa o Wi-Fi da sua casa. E por fim, a gente vai abordar os nossos bridges. A própria palavra bridge já dá uma ideia do que qual é a função desse elemento de rede. Então, o bridge ele é um repetidor com um pouco mais de inteligência. A gente pode trabalhar dessa maneira. Então, basicamente, um bridge ou uma ponte, ela permite converter padrões, e daí vem a história da ponte, assim como combinar duas redes locais, admitindo que as estações de rede acessem recursos uma da outra. Então, aqui eu tenho essas duas figuras, né? Então, eu mostro aqui que eu tenho duas redes locais e eu tenho um bridge que vai fazer com que essa rede local se conecte a essa. Ou eu tenho diferentes tecnologias, diferentes padrões. Eu tenho uma rede Ethernet e por algum motivo eu tenho uma rede Token Ring. E aí eu tenho um bridge que vai fazer o quê? Passar da rede Token Ring para a nossa rede Ethernet. Então ele vai fazer vai intermediar esses dois tipos de tecnologia, esses dois padrões. E a diferenciação entre o bridge e os repetidores é que os bridges eles não só manipulam sinais, ele não simplesmente pega um sinal de um lado e repassa do outro, aonde ali ele resolve problemas de atenuação. Ele é um dispositivo de camada 2. Isso quer dizer o quê? Quando ele está na camada 2, na camada de enlace do nosso modelo 11, ele analisa o frame. E a partir das informações que ele analisa o frame, ele pode tomar decisões. Por exemplo, se eu estou conectando diferentes redes locais, ali, diferentes LANs, eu posso olhar através do bridge e repassar ou não um pacote em função do endereço que eu estou conectando ali. Outra informação, o bridge ele pode analisar se teve algum problema no frame, se eu tenho algum frame mal formado, algum problema que invalida aquele frame e não repassar esse frame. Então isso deixa a rede mais performática. O bridge ele tem uma inteligência, coisa que o repetidor não tem. Ele simplesmente repassa um sinal e faz com que esse sinal chegue mais longe. O bridge não, ele analisa o frame antes de tomar a decisão de repassar esse frame. Bom, pessoal, em geral era isso, esses três elementos de redes que eu queria abordar com vocês. Eu vou deixar aqui um vídeo para continuação desse conteúdo, onde a gente pode ver a diferença entre hub, switch e roteador, e um vídeo que é uma simulação do PACT3, que você vai poder acessar aqui pelo lado, aonde você pode ver a comparação entre um hub e um roteador através do simulador. E a gente vai ver como ele é feito, como eles encaminham esses pacotes, e aí a gente vai conseguir entender a diferença de um para o outro de uma maneira um pouco mais clara. Bom, em geral, todas as aulas que eu coloco aqui de redes, eu uso como base o livro do Kurose, e aqui tem as indicações das páginas que aborda os temas aqui discutidos, e o livro do Tannenbaum também é uma grande referência para a gente trabalhar em cima desses temas. Obrigado e qualquer dúvida, pode colocar um comentário aí que eu vou ter um prazer em responder. Um abraço.